vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar das mamães, né, que tem que voltar para o mercado de trabalho após a licença maternidade, e isso pode gerar alguns conflitos, né? As mamães ficam com o coração na mão, com quem que a gente vai deixar o pequeno, hein? Quando a gente tem uma mãe, uma avó, a gente até fica mais segura, né? Mas nem todo mundo tem. Tem gente que tem que deixar na creche, tem gente que contrata babá, tem gente que acaba tendo que deixar com outro familiar que a gente não tem aquela confiança toda. E o que fazer para a gente não surtar e não chorar junto com o bebê, hein? Por isso a gente convidou hoje a doutora Marlana, que é pediatra, tudo bem? Tudo bom. Acompanha, né, essa expectativa das mamães. E a Juliana Ceni, que é a nossa repórter, que, como vocês sabem, é mãe daquela fofura chamada Lavínia. Ela voltou a trabalhar. E vou começar com a Juliana, tudo bem? Boa tarde. Tudo, Flavinha, tudo bem. E a fofura tá ficando com quem? Então, gente, na minha vida, assim, na minha rotina, a melhor opção foi uma babá, porque o meu marido, ele trabalha também com plantão, então às vezes ele fica 2 dias fora de casa, eu também tenho essa rotina de TV, e essa questão de correr para a creche, para pegar criança, então por vários motivos, assim, eu optei por uma babá. E por enquanto, assim, nesse primeiro mês, né, de experiência, tá sendo bem legal, assim, sabe? Tá... Quanto tempo tá a Lavínia? Olha lá, gente, olha lá, que fofura. A Lavínia, ela tá com 6 meses, completou agora no dia 30, né? Tá crescendo aí, evoluindo bem, assim, né? E hoje, inclusive, né, Flavinha, a babá, o bom disso, né, que a todo momento ela me manda, assim, o que tá acontecendo, sabe? Ela, por exemplo, falou que a Lavínia não tá agora gostando muito da papinha, o horário que ela mamou, então eu consigo... acompanhar. Parece que eu tô presente lá, sabe? Então, nesse sentido, pra mim, a profissional foi melhor do que colocar numa creche. Boa tarde, Marlana, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada pelo convite. As mamães, quando chegam ali no seu consultório, né? Qual a principal preocupação, assim? Acho que depois da parte da amamentação, já chega a parte de como que eu vou fazer depois que acabar a minha licença. Acho que essa é a pergunta que mais eu tenho logo depois da dificuldade da amamentação. Então eu já falo, não, deixa para quando chegar mais perto. Não adianta sofrer antes, né? Não adianta sofrer antes. Por quê? Porque a licença, o ideal seria que pudesse ficar pelo menos o primeiro ano de vida com o bebê. Mas a licença acaba com 4 a 6 meses, né, no máximo. E aí que vem o grande questionamento, com quem eu vou deixar, o que eu vou fazer dali por diante? Quando a gente não tem a condição de um dos pais ficar, eu ainda acho que a pessoa de confiança, um parente ou uma avó, eu ainda acho que é o melhor negócio por causa da idade, que é muito pequenininho para deixar na creche. Deixar a creche em última opção. Por quê? Por esse feedback que tem, né, que elas dão, e o parente também pode avisar os pais, se acontecer alguma coisa, já está em casa. A questão da imunidade da criança, que ainda é muito novinha para ficar no aglomerado de crianças, e deixar a creche para a última opção, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós moramos no sul do país e a gente sabe que muita criança junto não dá muito certo. Se uma casa com poucos parentes, né, poucas pessoas, a gente um fica doente, todo mundo fica, imagina 8, 10, 15 crianças num ambiente tão pequenininho. O meu, quando foi pra creche, eu lembro que quando ficava doentinho, o pediatra falava, mamãe, tem que ficar 7 dias em casa. Aí eu falava, com quem? Porque a gente, né, não consegue às vezes ficar. É interessante, né, que ela falou dessa questão da creche, assim, porque o meu desejo era que ficasse com a minha mãe. Só que a minha mãe mora em Itajaí, eu moro em Itapema. Então eu tentei fazer esse teste, né, de trazer a bebê sempre no bebê conforto, no carro, com cadeirinha, com tudo. E depois, até pela questão da preocupação com a rotina dela e também com o acidente que pode ter no percurso. Todo dia pegar BR. Então a gente optou pela babá, né? E também tem a questão, né, ela como pediatra, eu vejo que como a profissional, a gente coloca exatamente como a gente gostaria que o nosso filho fosse tratado e tem um atendimento individual. Na creche, infelizmente, isso não é possível, né? Sim. Então a gente vê decorrência, assim, de a criança que está com assadura, né? Aquela criança que tem uma mãe a mais e não consegue ter aquele abraço, né? Então eu achei que isso também era importante. Só que, claro, né, doutora, cada um tem uma rotina, uma possibilidade, né? Por isso que eu falei, né? Tentar terminar as possibilidades e pensar em última possibilidade no aglomerado, né? Porque realmente a atenção tem que ser dividida e é tão pequenininho, né? Nada contra as creches, gente, na parte de desenvolvimento, mas assim, em termos de idade e aglomeração de pessoas, eu ainda sou um pouco restrita. Tem a participação do nosso público, pode colocar.
Recadinho da Lene. Eu optei em sair do emprego e cuidar do bebê. Ele foi para a escolinha apenas com 2 anos de idade. É o recadinho da Lene. Cristiane, terminou a minha licença maternidade agora dia 31 de janeiro e acabei escolhendo sair do trabalho para cuidar do bebê. Rafaela, não tive coragem de voltar ao trabalho e optei por deixar de trabalhar. Ela está com 1 ano e 2 meses e não me arrependo. Então, doutora, muitas mães acabam deixando mesmo de trabalhar? A maioria. Sério? Ou mãe ou pai, né? Nunca passou na minha cabeça, gente. Eu, pelo contrário, eu estava desesperada para voltar à minha rotina. Eu ter um filho, mas eu voltar à minha rotina ali de trabalho com filho, que eu acho que vai de mulher para mulher também, né? Na verdade, a questão é mais pelas doenças. Tem mães que até tentam voltar para o mercado de trabalho, só que quando a criança começa a ter as primeiras doencinhas, aí a família já começa a repensar. Meus meninos foram sempre saudáveis. Em termos de custo, de valor de remédio, de gasto, de ter que ficar afastando um dos pais para ficar com a criança em casa, porque a criança às vezes não tem condições mesmo de ir para a escola, e aí um dos dois tem que ficar em casa com a criança. E isso vai descontando o salário, vai descontando o orçamento, então nem quando o orçamento às vezes não vale a pena, então um dos dois sempre acabam sentando, conversando e a maioria acaba saindo do mercado de trabalho. O que a gente pode dizer para aquela mamãe que não tem o que fazer? Ela não tem opção, né? Vai terminar a licença maternidade, o filho vai voltar para a creche. Mas como que a gente pode acalmar o coração dessa mãezinha? Ter os cuidados assim de cobrar da escola, uso de álcool 70, lavar bem as mãos, cuidar com as assaduras, principalmente observar a alimentação, se a criança está comendo ou não, se está mamando ou não, porque às vezes são várias crianças juntas, então sempre quando buscar, pegar ou deixar a criança na escola, fazer as observações daquele dia, olha, tá legal, não dormiu, comeu, não comeu, e pedir para a professora também dar o feedback, porque isso daí ajuda bastante. Flavinha, deixa eu só falar uma coisa que achei interessante que você tocou nesse ponto, né? Eu não tive vontade de ficar mais tempo em casa, outras mães abandonadas, como a gente viu ali. Com certeza, para mim, passou pela cabeça abandonar, só que eu acho que é porque a gente acaba voltando para o mercado trabalho mais cedo do que a gente sabe que deveria, né? Isso. Então a gente sabe que aquele bebê ainda precisa da gente, precisa do colo, principalmente as mães que ainda estão amamentando. Então dá uma dor no coração, o primeiro dia a gente fica assim, eu já vi relatos das minhas colegas de trabalho que choraram, né? Eu fiquei ansiosa e você fica mais do que o bebê, na verdade, porque você vai perguntar para a babá ou para a mãe ou para o pai, nossa, o bebê passou como se você não estivesse ali. Mas parece que você como mãe tem que estar, né? Então eu acho que é mais esse tempo que infelizmente a gente tem que voltar mais cedo. Só que eu acho importante voltar à nossa rotina, porque chegar uma hora que a gente vai precisar tirar esse laço de mãe, né? E claro que vai continuar sendo mãe, mas a gente também é mulher, a gente também trabalha. Então eu acho que, claro, para mim assim foi o momento de voltar, eu achei importante. O mercado de trabalho, infelizmente, é difícil achar o emprego pra gente, mas eu acho que tem que saber assim realmente o que é melhor para sua família, conversar com o seu companheiro, né? Aí eu tinha uma avó, tenho uma avó muito presente, né? A minha ex-sogra ficou com os dois, então assim, era uma rede de apoio muito boa, né? Nem me fez ter vontade de ficar em casa mesmo. Então, acho que é por isso que você teve a segurança de voltar para trabalhar. Eu tenho o meu marido, né, que ficou com o Cauã, ficou com a Isabela também, e aí eu também trabalhava, praticamente nem tive licença maternidade, voltei a trabalhar e ele acabou saindo do mercado de trabalho para ficar com as crianças, né? Então, é isso que eu acho que é o mais importante. A gente está seguro para voltar para o mercado de trabalho. Se a gente está inseguro é porque não está na hora. Obrigada, meninas, pela participação, né? Querendo ou não, o coração vai ficar na mão, né? A gente é mãe e isso não passa. Diz que quando cresce passa. Passa não. O meu tá com 14. Quando ele sai para andar de bicicleta, o coração fica que fica, né? Mas é maternidade.